Olá, bom dia, meus alunos do segundo A. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, estou aqui em casa e estamos começando mais uma aula de filosofia. Eu espero que você esteja bem e que você também esteja cumprindo com as determinações do isolamento social. E por falar em isolamento social, a gente pode usar agora como tema da nossa aula. Bom, nas nossas aulas de filosofia, nós temos discutido a respeito da liberdade, da autonomia e da solidariedade. Você é livre? Por exemplo, nesse momento que nós estamos numa pandemia e que é determinado a nós o isolamento social. Então, muitas pessoas, por exemplo, elas estão proibidas de abrir o seu comércio, por exemplo, né? Existem muitas lojas que estão determinadas pelo isolamento social que elas não podem funcionar. Então, essas pessoas elas não podem abrir seu comércio. E nesse caso, você acha que essas pessoas elas são livres? Você conhece alguém que está nessa situação nesse momento? Bom, eu conheço pessoas que estão vivendo essa situação, que elas estão proibidas de abrir o seu comércio nesse momento. E aí, o que eu digo? Essas pessoas elas são livres? E o que você pensa a respeito disso? Bom, uma outra discussão é que se obriga hoje as pessoas a utilizarem máscaras em locais públicos. Bom, se você é livre, como diz a nossa Constituição, você então pode sair sem máscara? Essa é uma outra pergunta para a gente poder refletir a respeito da liberdade. E quando eu falo a respeito da liberdade, não é porque a gente está vivendo essa situação de pandemia, onde muitas coisas estão determinadas para que a gente não pode fazer ou que a gente é obrigado a fazer, como a questão de utilizar máscaras. Eu só estou utilizando isso como exemplo, porque quando a gente não vive uma pandemia, mesmo assim existem determinações da nossa sociedade que assim a gente pode pensar que eu não sou livre. Por quê? Porque eu tenho que seguir as regras morais da minha sociedade. A gente já falou sobre isso um pouco em sala de aula. E perguntados a respeito disso em sala de aula, perguntados se vocês eram livres, e aí muitos de vocês responderam que você se sentiria mais livre, você vai se sentir mais livre quando você for dono do seu nariz, ou quando você não estiver morando mais com seus pais, enfim, aí você vai poder usufruir dessa liberdade. Então você acredita que você não é livre porque você mora com seus pais e você, claro, tem que seguir as regras da sua casa. Você não pode, por exemplo, ficar a noite inteira jogando videogame, você não pode ficar a noite inteira assistindo Netflix, porque os seus pais não permitem, os seus responsáveis talvez não permitam que você faça essas coisas. Então são as determinações e as leis da casa deles. Bom, então ao tempo todo a gente está determinado a fazer as coisas. Então uma corrente filosófica, ela aponta para que não existe liberdade no ser humano. Por quê? Porque tudo está determinado. E tem um mito muito interessante que eu acredito já ter falado na sala de aula, que é o mito de Édipo, né? Vocês se lembram que Laio, né, o rei Laio, ele vai até o oráculo, vai até o adivinho lá no templo de Delfos e ele pergunta, né, que como ia ser a vida do seu filho. E aí o oráculo diz uma coisa que é chocante para Laio, né? Ele diz que é, ele vai ser morto pelo seu próprio filho, o seu filho vai ser o seu assassino e o seu filho vai desposar a sua própria mãe, que ele ia ter um caso amoroso com a própria mãe. Nossa, Laio sai transtornado daquele templo, ele sai transtornado e ele toma uma atitude drástica. O que ele faz? Ao nascer o seu filho, ele manda matar o seu filho. E, claro, o assassino de seu filho, né, ele dá ordem para o assassino, só que o assassino, ele não consegue cumprir a ordem de Laio e abandona Édipo para morrer. Bom, se eu abandonar o Édipo aqui, ele vai morrer porque ele é um recém-nascido. Porém, o destino, aquilo que já estava determinado, porque destino é aquilo que já está determinado. Aquilo que estava determinado dizia que Édipo seria encontrado, ele não morreria e realmente ao longo da sua vida ele ele então vai cumprir com o seu destino. Ele mata o seu pai, né? Depois ele casa com a sua mãe,
E depois, quando ele descobre tudo isso, ele arranca os seus próprios olhos. Num sentimento tão grande de culpa, ele arranca os seus próprios olhos e perambula pelo mundo. Então esse é o exemplo, né, do mito, né, que os gregos tinham a respeito de pensar que tudo já está determinado e que nós não temos liberdade das nossas escolhas. Tá bom? Bom, a gente fica por aqui nesse mito, né? A gente vai voltar a falar sobre ele ainda nessa aula. Bom, nas aulas anteriores nós falamos a respeito de um filósofo, bastante a respeito desse filósofo, que é Kant. Por que é que nós estudamos Kant quando nós falamos de ética e moral? Primeiro porque eu vou dizer, porque Kant tem a filosofia de Kant, ela é permeada sobre o estudo a respeito da moral e da ética humana, né? Então ele tem os livros de Kant de filosofia fala justamente, principalmente a respeito dessa questão que é a questão do comportamento humano. Então é importante, nossa, está passando um avião aqui em cima, eu acho que esse barulho do avião vai ficar na minha aula. Esperar ele se distanciar um pouquinho. Eu tenho que arrumar um microfone, sabe aqueles microfones de lapela? Eu pensei nisso. Minhas aulas estão saindo muito baixinho. Mas vamos lá, continuando, o avião já está indo embora. Tchau, avião! Então, assim, continuando. Então, falando que Kant ele escreve muito a respeito do comportamento humano. E para Kant, ele acredita que, nos seus estudos, ele acredita que pode haver uma moral que seja universal. Então a gente viu que comportamento moral ele varia de uma civilização para outra. Então a gente viu que para um judeu comer carne de porco é imoral. Para nós comer carne de porco, para você que é carnívoro, para todas as pessoas que são carnívoras, comer carne de porco tá tudo bem, você não quebra nenhuma regra moral na nossa sociedade brasileira. Porém, se você fosse um judeu ou muçulmano, isso escandalizaria todos os seus irmãos. Bom, mas então, aí o que Kant escreve é que deve haver uma moral que seja universal, que seja para todos. E que essa moral, ela então é aquela que seria a condutora de uma vida em sociedade tranquila, harmoniosa, tá? Então ele acredita nisso. E Kant também acredita que o exercício da moral e da ética para o ser humano deve ser uma coisa da sua autogestão. Então, quando alguém faz uma coisa boa, quando alguém faz ou deixa de fazer uma coisa ruim, por conta das consequências que aquilo vai trazer, por exemplo, eu vou ser uma pessoa boa porque eu quero receber a herança dos céus. Bom, meu caro, então eu quero dizer que, segundo Kant, você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa interesseira. E o seu interesse está em quê? Em alcançar o reino dos céus. Então você, segundo a moral e a ética de Kant, você não é ético e nem moral. Por quê? Porque por trás da tua ação existe um interesse, certo? Então, por exemplo, a pessoa ela não comete um roubo porque ela não quer ter problemas com a justiça. Então, aí o Kant diz que você é um ladrão, mas um ladrão covarde. Porque, na verdade, você só não rouba porque você tem medo das consequências. Então, o que te move, na verdade, não é a sua própria autogestão, a autonomia dos seus pensamentos. Não, o que te move são as consequências. Então, você deixa de fazer as coisas ou faz as coisas por medo das consequências ou em busca dessas consequências. Tipo, vou ser bom para alcançar o reino dos céus. Certo? E aí, nessa condição de estipular uma moral que seja universal, o que o Kant ele deixa de muito importante nos seus escritos para nós, que é um ensinamento, um baita de um ensinamento. Nossa, e é uma coisa que eu aconselho você a utilizar na sua vida, que é uma coisa muito simples. Kant ele fala assim, diante de um dilema, na hora que você está naquele dilema, sabe aquele dilema lá do anjinho e do capetinha do lado da sua cabeça, dizendo, olha, faça isso, não faça isso, porque você vai se dar mal. Quando você está diante desse dilema interior, tá? Aí Kant ele te faz uma pergunta. Pensa assim, se todo mundo fizesse aquilo que eu quero fazer nesse momento, ia ser legal para todos nós? Ia ser legal para o bem comum? Por exemplo, se você acha que é normal, que você é livre e você pode sair sem máscara, tá bom. Aí você vai sair da sua casa sem máscara, aí você
está naquele dilema, ponho ou não ponho a máscara? Aí você pensa assim, pô, se eu não pôr a máscara, e se todo mundo não usar máscara, vai ficar legal? Entendeu? Então, por exemplo, vou te dar um outro exemplo, né? Às vezes assim, quando você for dormir na sala de aula, quando você estiver tendo uma aula lá e você abaixar a cabeça e dormir, você pode pensar assim, será que eu sou livre para colocar a cabeça aqui, abaixar a cabeça na frente do professor e da professora? Será que está tudo bem se todo mundo fizer? Imagina como vai ser uma sala de aula se todo mundo tiver a sua atitude. Então Kant, ele aponta que quando nós estamos diante de um dilema, né, e a gente pergunta se todo mundo fizesse ia ficar tudo bem, ele diz que então está tudo bem você fazer. Agora, se você achar que se todo mundo fizer a mesma atitude que você não vai ser legal para a harmonia do coletivo, aí Kant fala, isso é uma atitude imoral. Entendeu? Espero que sim. Bom, aí você pode dizer assim, então nós não somos livres, o ser humano não é livre. Bom, aí eu vou te dizer, vou voltar lá naquele mito de Édipo. Bom, Édipo cumpriu com todo o destino que estava lá dizendo lá. Ele matou o pai, ele transou com a mãe, exato, fez isso. E aí quando ele descobriu tudo isso, que ele tinha feito tudo isso, ele arrancou os próprios olhos. Ora, arrancar os próprios olhos não estava determinado. Então, no final das contas, o que o mito também nos ensina é que você tem autonomia para você tomar atitudes. E a atitude de Édipo qual foi? Foi uma atitude terrível, drástica, claro. Diante de tudo que ele havia percebido que havia feito, ele então arrancou os olhos. E arrancar os olhos foi uma atitude da autonomia do Édipo. E agora, voltando a falar de Kant, Kant fala que, na verdade, você sim é livre. Claro, existem lá as determinações morais, etc. e tal, mas aí ele fala que você é justamente livre porque você tem a liberdade de escolher entre ser ético, ser moral ou não. Então a liberdade está, você escolhe. E assim, não foge muito, a gente aqui não foge muito. Vamos lá, a gente vai fazer um paralelo a respeito do que escrevia Aristóteles a respeito da felicidade. Felicidade para Aristóteles é assim, todo ser humano que quer ser feliz, ele deve buscar a virtude. E buscar a virtude era, claro, cumprir lá com as determinações morais, né, e da ética. Então ele diz assim, olha, se você quer ser feliz, busque a virtude, né? Então, assim, isso é o que Aristóteles falava. Agora, o Kant, ele vem dizer que, assim, você é livre para justamente escolher entre ser uma pessoa moral e ética. E se você é uma pessoa moral e ética, você vai estar seguindo um bom caminho. E esse bom caminho vai trazer você à felicidade, vai levar você à felicidade. Mas você não faz isso porque você quer ser feliz, mas você compreende que é o melhor que você deve fazer, né? E aí, automaticamente, já acontece essa questão. Por quê? Porque você está vendo que você está fazendo algo positivo. Por exemplo, quando você usa máscara, você fica feliz porque você percebe lá dentro do seu interior que você não usa porque é imposto a você, mas você usa porque você tem autonomia, você compreende que é o melhor a ser feito, que isso preserva a sua vida e preserva a vida de todas as outras pessoas. Que legal, então, olha, eu tenho autonomia e liberdade para escolher fazer o bem. Mas você também tem liberdade de escolha para dizer, bom, eu não vou usar máscara. E aí, o que você escolhe? Bom, para finalizar esse assunto de ética, moral, liberdade, autonomia, é importante você entender que eu pedi na semana passada para que você pudesse fazer uma pesquisa sobre heteronomia. Heteronomia é o contrário de autonomia. Então, a heteronomia é quando você é obrigado a fazer alguma coisa por um agente externo, alguém te obriga a fazer. Tá? E autonomia é quando você faz ou deixa de fazer as coisas. Então, autonomia não significa que você pode fazer todas as coisas. Não, autonomia também significa que você pode recusar algumas coisas. Isso também é liberdade. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que elas se acham livres para não usar máscara, tá? Elas acham livre, mas na verdade, no fundo, elas não são livres. Por quê? Porque na verdade elas tomam essa atitude para defender talvez um presidente insano,
Então, ali ela diz fazer aquilo livre, mas na verdade ela faz isso por coação. Ela faz isso porque ela tem um outro objetivo. Entendeu? Pegou a ideia? Que bom. Bom, então nós seguimos aqui na nossa aula e falando um pouquinho sobre liberdade. Não dá para não citar um filósofo que é muito legal, muito importante, e eu vou deixar aqui na nossa aula ainda alguns textos, né, e alguns para que você possa ler a respeito um pouquinho mais a respeito desse filósofo. E é um filósofo contemporâneo, um filósofo que ele viveu durante o século XX, né, e o nome dele é Sartre, Jean-Paul Sartre. E esse é filósofo francês, e ele escreve muito sobre a liberdade. E ele fala que a liberdade é algo essencial do ser humano, que o homem, o ser humano, ele não pode escapar do fato dele ser livre, que nós temos liberdade. E aí você me diz assim, mas professor, e todas as regras do comportamento moral, como é que fica? Aí Sartre vai escrever que o homem é tão livre, que ele é capaz de criar essas próprias regras morais. Porque a regra moral nada mais é do que fruto do ser humano. Foi o ser humano que criou as próprias regras morais. Então, na falta de norteadores para aquilo que é uma vida bem comum, o homem, na sua total liberdade, sua total essência livre, ele cria as próprias regras. Isso não é fantástico? Eu acho isso olha assim, sério, sabe, de um profundo pensamento assim, sobre essa questão da liberdade. Né? É claro que assim, e aí o Sartre coloca assim, e você é tão livre, que você pode escolher não cumprir com essas regras morais, né, com essas regras morais, e você pode, inclusive, você pode não ser ético na vida, tá? Bom, gente, espero que eu tenha contribuído para essa questão da ética, para que você entenda essa questão da moral e da ética e essa questão da liberdade, da autonomia, de você ser livre nas suas escolhas, diante das suas escolhas. E sabendo que as suas escolhas, elas trazem sim consequências, certo? E que também é importante, né, você pensar a respeito que essa autonomia, né, de você ser livre, por exemplo, para escolher, que quando você escolher um bom caminho, não seja só por conta com medo das consequências, mas é porque você possui dentro de você lá um conhecimento que faz com que você seja ético, com que você seja ética, certo? E aí, segundo Kant, da onde que vem esse conhecimento? Esse conhecimento vem do esclarecimento. Vocês lembram? Do Aufklärung, que é a palavra em alemão que diz o que é esclarecimento, o que é ser iluminado. Lembre-se que a palavra Aufklärung em alemão é a mesma palavra que é iluminado. Então, quando a gente fala em iluminado, olha, aquela pessoa é uma pessoa iluminada. Né? A gente quase fala isso como num sentido religioso, né? Aquela pessoa é iluminada, tem um dom de Deus lá nela. E, na verdade, para Kant, nada disso. Que essa iluminação vem através da razão, do conhecimento, de buscar o conhecimento. E aí? O conhecimento é algo muito legal. Mas depende do quê? Depende de estudo, tá? Então, assim, é importante, se você quer ser uma pessoa iluminada, esclarecida, segundo Kant, e eu acho que ele tem um pouco de razão, eu acho que esse conhecimento também se busca através da razão, né? Muitas pessoas, olha, agora eu vou fazer um paralelo curto aqui, também não quero me alongar muito para não criar, vamos dizer, muitas desavenças a respeito disso. Né? Porque às vezes algumas pessoas podem tomar isso como desrespeito. Não, não é desrespeito, né? Mas, por exemplo, se você pegar, por exemplo, assim, onde estão os princípios da moral e do bem viver? Muitas pessoas vão dizer que esses princípios se encontram na Bíblia. Ótimo, é claro, na Bíblia lá não está escrito que você deve matar, certo? Está escrito lá na Bíblia que você não deve matar, mas, inclusive, tem um momento que Deus vai lá e ordena que Josué mate um monte de gente. Inclusive crianças, velhos, adultos. E ele faz isso por quê? Ele faz isso porque ele alega, fala para Josué assim, vai lá Josué, mata todo aquele povo porque eles têm outros deuses diante de mim.
Tcharam! Então pode parecer chocante eu falando desse jeito, mas está lá. Se você procurar lá na Bíblia, no primeiro, segundo capítulo de Josué, você vai encontrar essa história de Deus mandando ele matar um monte de gente, inclusive criança. E aí, isso é ético? Então, assim, os princípios da virtude, da moral e da ética, sim, também estão lá no livro da Bíblia. Jesus, né, o próprio mandamento diz, ó, não matarás. Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é o bom viver, isso é a virtude, claro que sim. Mas da onde será que esse livro, né, talvez tenha buscado inspiração? Os escritores desse livro, né, que é a Bíblia, a gente sabe que segundo a tradição religiosa, Deus utilizou das pessoas para escreverem a Bíblia, certo? E seguindo essa tradição religiosa, então vamos dizer então que a inspiração seria Deus, tá? Mas na filosofia, por exemplo, a filosofia e a história da filosofia como a área da filosofia, a história da filosofia diz que, por exemplo, o Novo Testamento é um livro que é baseado na ideia de ética, virtude e moral de Aristóteles, ou seja, da filosofia grega. Bom, mas isso é um assunto para a gente debater, discutir o ano que vem, quando vocês estiverem lá no terceiro ano. Por enquanto fica essa questão da ética, da moral, da liberdade, da autonomia, né, da autogestão e da solidariedade enquanto vivemos num coletivo. Bom, como eu disse, espero que tenha contribuído e assim encerra aqui. Vou deixar as atividades sobre essa aula lá no roteiro de atividades e a gente vai se falando durante essa aula, tá ok? Então, um forte abraço para você, espero que a gente esteja em breve, que não demore muito para a gente estar de volta à sala de aula. Forte abraço e qualquer dúvida estou por aqui.